da história do bairro da Liberdade a partir desse cenário carnavalesco aqui. Mas vocês já vão entender todas as conexões. Conexões profundas e ancestrais com o samba. É a história preta da Liberdade. Bom, e para falar dessa história, nós vamos conversar com a Rose, que é presidente de honra da escola de samba Lava Pés Pirata Negro. Enquanto a gente bate papo, eu vou servir um cafezinho pra gente que vocês prepararam, dá licença, tá? Então, conta pra gente, Rose, qual que é a ligação da escola com o bairro da Liberdade? A história começa quando a senhora Madrinha Eunice, que é minha avó, vem para São Paulo, que ela era do interior de Piracicaba, vem para São Paulo aos 11 anos de idade, ajudar uma tia dela, que tinha acabado de ganhar bebê, né? Que eles falavam que era estado interessante antigamente, né? E minha avó veio para o bairro da Liberdade aos 11 anos e desde então fincou-se suas raízes no bairro da Liberdade, um bairro de povo totalmente preto e que depois, ao longo dos anos, teve uma grande modificação. E por ela ser uma pessoa do interior, dançava jongo, dançava a dança de umbigada, essas danças antigas do povo preto, ela traz toda essa referência, toda essa magnitude do povo preto do interior para São Paulo. Uma São Paulo que estava começando naquela época, 1930, 1936, ela traz isso e em 1937 ela funda a Lava Pés. Durante séculos, o bairro da Liberdade foi ocupado principalmente por negros e negras. O atual Largo da Liberdade já foi chamado de Largo da Forca. A pena de morte era direcionada, a maior parte das vezes, aos mesmos, os escravizados. São poucos os resquícios dessa história que encontramos ao caminhar pelo bairro. A Capela dos Aflitos, entre a Rua Galvão Bueno e a Rua da Glória, é uma das exceções. Diversos registros históricos revelam que próximo à capela construída em 1779 havia um cemitério reservado aos sepultamentos de escravizados, indígenas e condenados à morte por enforcamento, o Cemitério dos Aflitos. O bairro se expandiu sobre essa história. Dentro da capela de Nossa Senhora dos Aflitos, a memória de um símbolo resiste, ampara e inspira. Um episódio bastante emblemático para essa região da Liberdade também é o processo de enforcamento do Chaguinhas, em 1821. O Chaguinhas, ele era um capitão do 1º Batalhão de Santos e ele se envolveu com um motim pleiteando pelo pagamento dos soldos para os soldados negros. Ele foi condenado à forca, a forca funcionava na Praça da Liberdade, então ele veio para São Paulo e durante o processo de enforcamento, a corda da forca rompeu durante 3 vezes. E aí as pessoas que estavam ali assistindo ao enforcamento começaram a gritar por liberdade para o Chaguinhas, né? Entre tantas histórias está também a da Teodora. O artista e professor Marcelo de Salete se inspirou em cartas e documentos históricos para desenvolver o livro Mucanda Teodora, que tem como cenário principal a Liberdade, de cerca de 150 anos atrás. A Teodora era uma mulher negra escravizada que naquele período lutava pela sua liberdade. É uma história de tentativa, não é? Mesmo que ela não tenha conseguido, mas de tentativa de busca de melhores condições de vida, extremamente necessária e importante para a gente compreender o bairro da Liberdade naquele momento, isso por volta de 1860, mas também para pensar na cidade de São Paulo e nesses personagens extremamente ricos que fazem parte da nossa história e precisam ser lembrados de diversos modos. Se há poucos resquícios do passado preto pelas ruas da Liberdade, uma figura imediatamente faz a gente refletir sobre o que não é tão visível. O monumento da Dona Deolinda. Sim, a avó da Rose, da escola Lava Pés Pirata Negro.
Madre de Olinda, ela, além da sua relação com a escola de samba, também teve uma série de relações de trazer em perspectiva a importância da memória, da história, da população negra da cidade, fazendo uma série de iniciativas voltadas para a educação e para a cultura. E uma das questões de tentar trazer em perspectiva a sua memória, a sua história por meio de um monumento é uma das demandas que os movimentos sociais fizeram durante muito tempo, e a concepção desse monumento em si talvez seja o seu resultado.